Hoje é 23 de 12 de 2022, provavelmente o último vídeo antes do Natal. Então eu gostaria de desejar para vocês um excelente Natal, um ótimo Natal, que você aproveite com a sua família, esqueça o mercado cripto, deixe ele continuar seguindo o seu caminho, continuar seguindo o seu rumo e aproveite, cara. Aproveite porque é uma data especial para aproveitar com a família, para ir se divertir, para aproveitar de fato. Nesse vídeo, vamos comentar sobre a Biswap, o que aconteceu em 2022, porque isso é de extrema importância. O que aconteceu nesse ano, o que o pessoal desenvolveu, o que não foi desenvolvido, o que não foi entregue, tem uma importância muito grande no que pode acontecer em 2023. Então a gente vai comentar sobre o que aconteceu em 2022, o que pode acontecer em 2023 e uma estratégia para vocês. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Curta e compartilhe esse vídeo para dar aquela força. Pois bem, pessoal, esse é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai comentar sobre vários protocolos. E muitos deles vai ser DEX. Algumas pessoas já me questionaram porque eu continuo comentando sobre uma DEX, por exemplo, sobre DeFi, neste momento do mercado. E eu vou te explicar o porquê. Quando eu comento, por exemplo, sobre o Uniswap, sobre o PancakeSwap, sobre uma infinidade de protocolos parecidos, eu não quero dizer para você que você tem que chegar e abrir a sua carteira comprando o token da DEX. O que eu quero dizer para você é que, se você explorar o farm, você vai observar oportunidades com Bitcoin, com Ethereum, com Cardano, com Solana, com Polkadot, com Chainlink, com Avax, com uma infinidade de protocolos que talvez você já tenha eles na sua carteira, mas você não sabe o que fazer com eles. Então você pode fazer um farm, você pode obter renda passiva, se você está fazendo parcial desses protocolos. É por este motivo que eu continuo comentando sobre esses protocolos, porque independente da gente estar há mais de um ano no bear market, independente da cotação do token, eles continuam apresentando as mesmas oportunidades para o investidor. Inclusive, oportunidade de exposição, sim, no token da própria DEX. Mas aí já é um assunto para estratégia, que a gente já vai comentar. Porque sim, para se expor em um token de DEX, você precisa de estratégia. Bom, então a gente entendeu por que eu continuo e por que eu vou continuar conversando sobre DEX em 2023. Eu acho que boa parte das pessoas que acompanham o meu canal já entendeu qual é o intuito desses vídeos, né? Na verdade, 90% já deve ter entendido. Poucas pessoas que não acompanham o canal que não entenderam. Então deixa esse aviso rápido aí para você entender que quando a gente está falando de DEX, eu estou falando das oportunidades dentro da DEX, das oportunidades que ela fornece e não basicamente de abra sua carteira, compre o token que vai dar tudo certo, tá? Então, entendemos essa parte, né? Pois bem, vamos lá. 2022, pessoal, um ano extraordinário para este protocolo. Por quê? Porque foi o ano, acho que a gente pode destacar aqui com força a listagem na Binance. Aconteceu ali em meados de 2022. Foi um movimento extraordinário. Por quê? Porque eu já vinha comentando com vocês essa possível listagem na Binance da Biswap. Eu vinha comentando já em alguns vídeos. E aí, o token BSW vinha fazendo, eu já vou mostrar para vocês. Na verdade, dá para a gente mostrar isso aqui para vocês agora. Já vamos falar de gráfico e incluindo essa listagem na Binance. O BSW, ele faz esses movimentos, ele fazia esses movimentos que era... Eu aproveitei muito isso aqui, caras. Eu confesso para vocês que eu aproveitei muito. Inclusive, eu comentei mais de um vídeo sobre isso daqui. Eu aproveitei bastante. Não conseguia, é difícil você acertar exatamente o fundo, mas eu comprava próximo dessas regiões e ia distribuindo, tá? E o que acontece aqui, ó? Lá por março de 2022, a gente tem a listagem na Binance. E amigos, eu consegui fazer belas parciais nessa região aqui. Um pouco eu coloquei na pool e outro pouco eu segurei e fui distribuindo aqui. Saiu de mais ou menos 30 centavos para mais de 2 dólares. Lá na Binance, por exemplo, eu consegui vender a mais de 2 dólares para vocês terem ideia, tá? Então ele sai dessa região de 30 centavos, que foi espetacular, um movimento que a gente conseguiu prever porque a gente estava acompanhando o dia a dia do protocolo, a gente conseguiu entender que ele poderia ter essa chegada na Binance e isso de fato aconteceu. E o movimento foi explosivo, o movimento foi espetacular para quem estava posicionado. Colocou o dinheiro no bolso, tá? Na minha pool bloqueada, eu não mexi nela, teve muita gente que pegou, tirou a pool bloqueada e vendeu, fez muito bem, porque depois a gente tem o crash da Terra Luna logo em seguida. E aí, né, você já sabe o que aconteceu com o mercado em geral e etc. Pois bem, então, pessoal, essa listagem na Binance foi o movimento mais forte da Biswap em 2022. Por quê? Esse movimento, ele trouxe também mais visibilidade para o protocolo,
o número de holders aumentou consideravelmente, a visibilidade do protocolo aumentou demais, o TVL também saltou ali de 300 milhões, foi lá para 1 bilhão de dólares, e depois, né, conforme eu comentei com você, a gente teve o crash da Terra Luna. Mas essa exposição, essa visibilidade, essa parceria com a Binance, que foi além da listagem, foi uma parceria, a Binance abraçou a Biswap, ela trouxe novos frutos, ela trouxe novos produtos de desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, do staking fixo, que chegou em parceria com a Binance. Aqui você tem praticamente o staking lá da Binance, só que em uma corretora descentralizada. Tu pode fazer o staking de BNB, tu pode fazer o staking de ADA e de DOT no momento. E esses stakings, você pode observar que estão todos lotados, tá? Todos já 100%, com exceção do BNB. Tu faz o staking de DOT e você ganha DOT. Tu faz o staking de ADA, você ganha ADA. O mesmo staking lá da Binance, conforme eu comentei com vocês. Então, isso daqui foi maravilhoso para o pessoal que estava de olho em oportunidades assim no mercado de criptomoeda. Então chegaram, aproveitaram e foi um dos produtos, na minha opinião, um dos produtos de melhor sucesso aqui da Biswap, que poderia expandir, na minha opinião, não sei se é possível, mas poderia aumentar esse número de criptomoedas, aumentar esse número de altcoins, ou talvez, quem sabe, até do próprio Bitcoin listados aqui, tá? Nessa pool de staking fixo, para mim, um belíssimo produto lançado em 2022 e um belo produto para quem pôde aproveitar e para quem está aproveitando. Ainda, falando sobre desenvolvimento, a gente teve a pool de multi-recompensa. E essa pool aqui, pessoal, ela é muito prática de você entender como funciona. Tem um belíssimo APY, mas não conte muito com isso daqui, porque isso aqui é uma base do quanto você pode obter de rendimento. Como que funciona? Vamos descer um pouquinho mais abaixo aqui. Tu vai fazer o staking de BSW. A partir do momento que tu faz o staking, tu vai começar a fazer negociações de criptomoeda. O staking tem que ser feito aqui, tá? Ele não pode ser feito lá naquela pool que a gente tem costume de fazer. No staking, olha só que a opção aqui para fazer o staking. E aí tu vai começar a fazer negociações. Cada 20 dólares em negociação equivale a um BSW ativo. E aí tu vai obter recompensas com base nesse BSW ativo. As recompensas são em BSW, BNB, BUSD e o próprio, né, BSW, conforme eu já comentei. Então, pessoal, é uma pool para você, é uma pool, na verdade, para grandes investidores essa daqui. Se você é um pequeno investidor aí, você vai fazer uma negociação de 100 dólares por mês, talvez nem compense. Talvez é melhor você deixar lá na pool bloqueada mesmo, ou na pool sem bloquear, né, mas na pool de staking lá, deixa lá rendendo, que é melhor. Mas se você é um grande investidor, cara, eu recomendo isso aqui para você, tá? Tu pode fazer negociação, então depositou seus BSW aqui, tu pode fazer negociação e a partir disso tu pode obter recompensas aí que pode chegar a 265% de APY nos tokens que eu mencionei para você. Ou seja, é mais um produto que chamou a atenção do mercado, distribuiu em mais de meio milhão de dólares até agora, mais de 1.700.000 e quase chegando aí a 2 milhões de BSW em stake nessa pool, ou seja, é uma pool de fato que fez sucesso aí ao longo de 2022. Então esses são os dois produtos, além da listagem da Binance, eu acho de maior importância que aconteceu em 2022. Então o que a gente pega de 2022 o que a gente pega de 2022 da Biswap? Pessoal, o desenvolvimento, ele aconteceu, tá? O protocolo não ficou parado no bear market de 2022, ele aconteceu. O desenvolvimento aconteceu, o pessoal entregou. Esses são apenas 2 recursos, mas a gente teve mais recursos. No Swap a gente teve mais recursos que eu comentei com vocês recentemente, como gráfico, integração de gráfico, etc. Uma colaboração com os investidores, atenção com o investidor e as parcerias com o próprio investidor mesmo, de você estar sempre do lado do investidor, continuaram. A Biswap continuou da mesma forma como estava lá no ciclo de alta de novembro, como está agora. Ou seja, eles mantiveram o contato com o investidor, mantiveram o investidor atualizado, sempre atualizando no Twitter, sempre comentando, falando, a gente está entregando isso e aquilo, a gente está postando isso daqui, a gente está entregando novidade, a gente está fazendo parceria com tal empresa. E mantendo o investidor do seu lado, cara. Isso foi de extrema importância em 2022. Então eles fizeram um trabalho nesse bear market muito bom. Até agora, em 2022, eu bato palma para o trabalho que eles fizeram. Foi muito bom. Se em 2023 mudar, com certeza eu vou estar aqui comentando com vocês. Com certeza eu vou dar o mesmo alerta que eu dei, por exemplo, lá para a Kruper Finance, que era um protocolo que eu acreditava bastante que poderia dar certo, tá? Mas já emiti o alerta para vocês, inclusive de outros protocolos também, tá? Sempre vou estar a par de vocês e não do protocolo. O protocolo é para a gente explorar, para a gente buscar possíveis bons resultados a longo prazo. Caso Bark Fury, com certeza eu vou comentar com vocês, porque essa é uma possibilidade, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos vir aqui para o que chega em 2023. Era para chegar em 2022, na minha opinião, o recurso mais importante da Biswap, inclusive mais importante do que a própria listagem na Binance.
multi-chain. Os exemplos do que aconteceu em 2022 com a Terra Luna e com a Solana mostra que é obrigação de toda DEX ser multi-chain, de você não ficar dependendo somente de uma rede. Os eventos que aconteceram em 2022 mostram que os protocolos têm que se expandir, principalmente os protocolos de DEX, se expandir para outros blockchains, transformar em multi-chain, não ficar dependendo de apenas uma rede, principalmente da Binance. Eu acho que a Binance é uma excelente rede de blockchain, é um pouco centralizada sim, mas o principal problema está relacionado à Binance, que pode não ser um problema, mas que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Então, é muito importante que a Biswap entregue esse recurso de multi-chain aí para os próximos dias. Eu acredito, pessoal, que a gente está falando já de 2023, tá? De futuro da Biswap, eu acredito que chegue em janeiro. Eu tinha expectativa que pudesse chegar ainda em dezembro, mas a gente já está no dia 23 e até o momento não temos nenhuma informação sobre isso. Então, provavelmente, esse recurso aqui ele vai chegar só em janeiro ou fevereiro. Por que esse recurso não foi lançado? Porque o pessoal não está querendo emitir mais token BSW porque vai causar inflação. Né? A gente sabe que isso é impossível você expandir para outras redes. Você não consegue mover os BSW, por exemplo, da BNB Chain para outra rede. Você tem que emitir aqueles tokens nativos de lá. Então, o que acontece? Ele causaria inflação, certo? Então, eles gostariam de fazer isso no momento que o Bitcoin já tivesse revertido ou no momento melhor do mercado, pelo menos. Mas, se ficar esperando, né, pode esperar 2023 inteiro. Então, é de extrema importância, na minha opinião, esse lançamento aqui da multi-chain. Independente se possa causar dumping no token BSW, eu gostaria de ver a Biswap expandindo para outras redes, né? Quem sabe uma rede como a Cardano seria maravilhoso, na verdade. Já comentei com vocês que seria muito bom migrar para Cardano. Migrar não, expandir, né? Muito bom aproveitar as blockchains de camada 2 do Ethereum. Seria maravilhoso também. Polygon, a competição é grande? É grande. Polygon, a gente tem uma infinidade de protocolo dentro, lançado de camada 2 do Ethereum, que está brilhando, cara. Os protocolos estão indo muito bem por lá. Seria bom também. Dá uma exploradinha nas blockchain nova, porque elas estão entregando tecnologia nova, elas prometem para o próximo ciclo do mercado, inclusive é assunto aí para janeiro e fevereiro que a gente vai comentar muito sobre as novas blockchain do mercado. Então, seria bom também o pessoal dar uma olhadinha para essas novas redes. Quem sabe não pegar a liderança, porque são protocolos jovens, como a Biswap já é mais estabelecida no mercado, ela pode, quem sabe, pegar até uma liderança aí num protocolo mais jovem, seria muito bom, tá? Mas são só exemplos. Pessoal, o staking fixo, que a gente comentou bastante com vocês, vai receber uma versão 2.0, possivelmente, está nos planos. O Launchpad vai receber uma atualização, possivelmente também. E a gente tem a ordem limite, que deve chegar também, tá? A ordem limite é de extrema importância, na minha opinião, e deve chegar aí nos próximos dias, semanas ou meses, tá? Pois bem, destacando esses pontos aqui para vocês. E outro ponto, pessoal, listagem em mais corretoras. A Biswap, desde que chegou na Binance, ela abriu as portas para possível listagem nas maiores corretoras do mercado, com exceção da Binance, que já é a maior. Por quê? Se você está listado na Binance, meio que abre as portas para você. Então, possivelmente a gente pode ver a Biswap, mesmo no bear market, mesmo em 2023, podendo chegar aí a grandes corretoras do mercado e, quem sabe, entregar novos pumps aí para o investidor, possibilidades de realizar lucro para quem fez boas parciais, tá? Pois bem, vamos encerrar então. Isso aqui é expectativas para 2023 para Biswap Multichain. Atualizações de recursos que a Biswap já tem, muito mais upgrades aí da DEX, como aconteceu em 2022, tá? Teve muitos upgrades, muitas atualizações que, para nós, a gente praticamente não observa, mas são upgrades que mantiveram a Biswap entre as melhores do mercado, e com certeza 2023 vai continuar assim. E a gente tem então as ordens limite chegando possivelmente em 2023, vamos ter multi-chain chegando também em 2023, staking fixo 2.0, que quem sabe também pode agregar uma quantidade maior de tokens, certo? Então, pois bem, pessoal, vamos finalizar aqui esse 2023, porque é futuro, né? Futuro não pertence a nós. Vamos fechar isso daqui, pessoal. Recomendo também que a gente dê uma olhadinha no TVL, tá? TVL é a soma de todos os tokens depositados nas pool, tanto farm como staking. Então, TVL não tem como, pessoal. O mercado bear market, tendência de baixa, a TVL vai fazer a mesma coisa porque é a cotação daqueles tokens. Então, não tem nem o que a gente explicar aqui para vocês. O que eu posso dizer para vocês é que 250 bilhões, neste momento do mercado, é um TVL extraordinário. Ah, mas já teve 1 bilhão, cara. É fato, já teve 1 bilhão. Só que para este momento do mercado é um brilhante TVL de 250 milhões de dólares. Eu acredito que pode chegar aí 100 milhões de dólares ainda vai ser espetacular. 50 milhões de dólares, ok.
Mas baixou disso, acho que aí já começa a complicar, mas daí se baixar de 50 milhões de dólares do TVL da Biswap, o Bitcoin já perdeu até os 10 mil dólares provavelmente, tá? Então é muito importante que vocês acompanhem o TVL, também é uma boa métrica para vocês acompanhar a saúde de uma DEX, tá? Levando em consideração o momento do mercado. Pois bem, vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui, pessoal, o Biswap conectado na minha carteira, que eu vou mostrar a pool para vocês que eu estou participando e me expondo no token BSW. Lembra daquele aviso que eu comentei com vocês que você pode aproveitar o Biswap num farm para você ganhar BSW? Você pode aproveitar vários recursos aqui sem se expor no token da DEX, certo? Então você vai falar para mim por que eu estou exposto no token da DEX? Porque eu acredito que ele tem potencial de valorização no futuro. Porque, na minha opinião, a gente pode ter boas oportunidades de realizar lucro no próximo ciclo de alta com o token BSW. E além disso, como vocês sabem, a gente tem um APY aqui de 26% de rendimento. Ou seja, faz aí mais ou menos 50 dias que eu fiz o meu staking, né? Eu já recebi aqui 21 BSW e o total staking aqui de 877 BSW. A ideia minha aqui, pessoal, é chegar a 1000 BSW. Agora, vamos entender o seguinte. Se a gente continua essa correção prolongada, o Biswap perde mais 50% de valor em 2023, eu posso dobrar esse valor. Eu posso ir para 2.000 token BSW. Mas, entendendo o seguinte, a gente está falando de estratégia aqui. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte. Você vai olhar para o Biswap, você vai olhar para o mercado e vai entender. O Biswap continua fazendo o que fez em 2022? O Twitter está atualizadinho, o pessoal está comentando com o investidor, está conversando com o investidor, está a par do que está acontecendo, estão desenvolvendo, a Biswap já é multi-chain, conseguiram entregar a Biswap em outras blockchain, conseguiram entregar o que estavam prometendo no roteiro, tá tudo certo. Você tem que analisar isso. Não é porque caiu 50% então é oportunidade, não é bem assim. Se o pessoal está desenvolvendo, se a correção é causada por fatores externos e não somente pelo desenvolvimento ou pelos problemas na plataforma, é oportunidade. Agora, a partir do momento que você olha e vê que a correção é porque os desenvolvedores já estão abandonando o protocolo, a equipe está abandonando, os próprios investidores estão abandonando também, aí você liga o seu sinalzinho de alerta, talvez até realize o seu o prejuízo que você ficou e pegue aquele pouquinho e parte para a próxima, tá? Então, quando a gente fala de estratégia, mas falando de estratégia do BSW, pessoal, o que eu posso dizer para você? No máximo 1% do seu capital, você pode se expor no token BSW, no máximo 1%, que não comprou. Mas Mate, eu só tenho um pouquinho, vai com 1%. Diversificar a sua carteira é obrigação sua. É obrigação sua. Ter o Bitcoin como maior fatia, obrigação sua. Ter o Ethereum talvez como segunda, não vou dizer que é obrigação, mas coloque um Ethereum também na sua carteira. E aí você começa a pensar, opa, eu saí do Bitcoin, então eu tenho o Bitcoin maior parte, eu tenho o Ethereum ali, eu tenho algumas altcoins mais estabelecidas, como é o caso da Avalanche, Phantom, próprio BNB, Matic, Chainlink, ok. Aí, para onde? Então, o que sobra para mim? Sobra para você se expor um pouquinho ali, no máximo 10%, um conjunto completo. Dá para você se expor em 10 protocolos com 1% do seu capital, com 10% do seu capital total, reserva 10%, 1% para cada protocolo. Por exemplo, BSW, Cake, bons protocolos. Pode ser de DEX, sim. Pode ser 10 DEX, por que não? Porque o que aconteceu em 2022 com a FTX, pessoal, deu mais luz no caminho das DEX para o próximo ciclo e para os próximos anos, de que as coisas tendem a dar muito certo para elas, tá? Então fica de olho nas DEX, sim. Pode ser nas DEX. Mas eu recomendo para você 1% do seu capital e parcial. Aumente o espaçamento das parcial. Conte com 2023 inteiro de bear market. Conte com isso. Porque se você contar com isso e fazendo essas parciais de acordo com essa estratégia, mesmo que haja uma reversão em meados de 2023, você já fez um pouco dessa parcial, você pode fazer de novo, mesmo já com o mercado retornando para a tendência de alta. Mas você estava preparado para um longo período de bear market. Tá? Então, aumente o espaçamento dessas parciais. Eu estava comprando a cada 30 dias. Começa a comprar a cada 60, a cada 90 dias. Aí você não vai gastar todo o seu capital. Você pode jogar no staking. É pouquinho, joga no stake mesmo assim. Vai pagar uma tarifinha, mas deixa no stake, porque se a gente está contando com um longo período de bear market, a gente tem que contar que a gente tem que ter caixa para aproveitar um longo período de bear market. A gente tem que contar também que a gente pode aproveitar um rendimento de um longo período de bear market. Tá bom? Bom,
eu não sei se ficou claro a minha estratégia para vocês, eu vou deixar uma imagem aí para vocês para ajudar, tá bom? Tem bastante passarinho fazendo bagunça e tá ficando complicado a gente gravar nesse momento, mas espero que vocês tenham entendido essa parte que eu comentei com vocês sobre estratégia. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, fiquem bem.